Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Então, eu sou o Roger, eu falo sobre literatura, escrita, criatividade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera esmagar o botão de inscreva-se, dar like no vídeo, comentar. Hoje a gente vai falar sobre um dos meus livros preferidos, que é esse aqui. Se você sabe que livro é esse, que edição que é essa, dá pause no vídeo e comenta aí se você sabe. Vamos ver quem é dos bons aí. Esse livro aqui é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marquez. Essa edição aqui é uma edição especial que veio com O Amor nos Tempos do Cólera e Crônicas de uma Morte Anunciada também. E eu amo essa edição também. Ela é a tradução do Eric Nepomuceno, da editora Record, né? Enfim, tem aqui toda a obra do Gabriel aqui, né? Essa aqui então é considerada aí a obra-prima do Gabriel Garcia Marquez. É um livro que criou o realismo mágico, né? Faz algum tempo aí eu fiz uma review sobre o Cabeça do Santo, da Socorro Scioli, que prometeu que era isso. A Socorro fez uma oficina com o Gabriel Garcia Marquez e não conseguiu entregar isso, porque é uma coisa muito difícil, o realismo mágico. O realismo mágico é aquele tipo de escrita que tu não sabe se aquilo que está sendo narrado está acontecendo mesmo ou simplesmente é uma viagem do autor. Como assim, Roger? É tipo no 100 Anos de Solidão, quando um personagem aparece, ele tá sempre cercado de borboletas amarelas. Tu não sabe se é real isso, ou se é só mentira do narrador, ou se o narrador simplesmente está só aumentando a história, ou se o narrador quer, na real, fazer uma brincadeira com aquela expressão borboletas no estômago, né? Porque esse personagem, ele tá apaixonado. Não sabemos o que é, né? A gente, logo na abertura do livro, quando o, o narrador diz que era tão antigamente o livro, né? A história se passava tão antigamente que as coisas não tinham nem nome e a gente precisava apontar o dedo para mencionar elas. A gente fica, será? Hoje a gente tem coisas às vezes que tem que receber um nome, né? Todo dia estão se inventando coisas novas e alguém tem que botar um nome naquilo, mas antes de ter nome, enfim, né? Então a gente fica assim viajando junto com o narrador para tentar fazer sentido disso, até que em algum momento da história a gente esquece de tentar fazer sentido disso e aí é onde acontece realmente o realismo mágico. A gente entra na história e aí a gente assume que tudo ali tá acontecendo. E isso é muito difícil de fazer. Por isso, o 100 Anos de Solidão é um livro que eu acredito que todo escritor deveria ler, todo mundo que se preza como escritor, para entender quando um autor realmente se importa com a voz, com o estilo e com a história que ele está contando. Eu não sei, eu nunca fui atrás dessas edições aqui da Record, eu tinha outra também de brochura, aquela mais comum que tem. Mas eu sei que a versão original do livro, ele era dividido em capítulos, né? E os capítulos todos tinham o mesmo número de páginas também. Então tinha até essa preocupação. Então, assim, é um nível de preocupação com o texto, de dedicação à arte, é um nível de conhecer a história que tu quer contar e como tu quer contar ela de uma maneira assim, ó, que sem precedentes. Não tem nenhuma ponta que fica desamarrada, não tem nenhuma parte do livro que tu fica entediado, justamente por isso, porque é muita coisa acontecendo e tu fica pensando, meu Deus, será que isso tá acontecendo mesmo? O que tá rolando? Uh, a parte dos nomes sendo tudo parecido ao Aureliano, o José Arcádio, o Arcádio, o outro Aureliano. Isso, inclusive, eu acredito que foi feito, eu não sei, eu nunca, assim, fui atrás de muitas entrevistas do Gabriel Garcia Marquez, porque às vezes eu acho que isso tira um pouquinho da mágica, das coisas que a gente gosta. Mas eu acredito que até o fato de ter um pouco de confusão por conta dos nomes era uma coisa que o autor buscava ali no livro, no texto, né? Porque não deve ter sido por nada que ele deu nomes parecidos, né? Ele deve ter feito isso justamente para ir ao encontro aí dessa outra parte do realismo mágico,
que a gente ficava confuso, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. É uma obra realmente de arte esse livro. Como eu disse, toda pessoa que escreve deveria ler primeiro de uma maneira leve, de uma maneira assim, vou aproveitar esse livro porque vai ser uma viagem muito louca, e depois ler tirando assim, imaginando o que você pensa que o autor faria para chegar nessa voz, nesse conhecimento de sua própria escrita, né? Aqui quando o Gabriel, eu acho que chegou naquela tão desejada coisa que o autor, o escritor, a escritora ou a autora tenta, que é ter a própria voz, né? Uma coisa que é difícil de fazer até hoje. Ninguém vai conseguir imitar. Se imitar, vai ficar muito na cara que imitou o Gabriel Garcia Marquez, né? Então, ninguém tenta fazer isso, todo mundo tenta achar uma voz própria. Ele achou essa dele. Ele disse já em entrevistas que quando ele estava escrevendo esse livro, ele estava procurando contar a história do jeito que a avó dele contaria. E daí, se você tem uma avó brasileira, latino-americana, você vai talvez ah, conseguir entender o que ele quis dizer, porque as nossas vó aqui, às vezes, quando elas estão contando uma história, elas dão aquela embelezada, né? Elas viajam um pouquinho, elas, né? Uma vez minha avó, acho que cochilou na frente da TV e ela disse que eu tinha entrado pra dentro da TV e tinha encontrado Jesus Cristo. Vó, saudades. E E tá aí outra lição do livro. Às vezes a gente fica muito olhando para autores. Eu aqui tô indicando um livro de um autor grande para você analisar. Mas a gente fica querendo analisar autores grandes. A gente tenta. Eu vou ler sobre a escrita do Stephen King. Eu vou ler não sei o que. Eu vou ver as palestras de não sei quem. Eu vou fazer o curso de leitura aqui que estão me oferecendo por não sei quantos dinheiros no Instagram. Cara, às vezes a gente parar e ver as pessoas ao nosso redor, e como elas falam, como elas vivem, como elas agem, voltar para essa coisa de escritor mesmo, que é olhar a vida privada, não é olhar um gigante lá e pensar, às vezes um pouquinho sim, mas na essência é olhar ao redor o nosso mundo e pensar assim, como que eu poderia traduzir as aflições dessas pessoas, os mitos dessa cultura, as grandes mentiras que contam nessa sociedade, e tentar desmistificar os mitos, revelar as verdades, né? E descobrir as mentiras, enfim. Então, é isso. Eu acredito que esse livro aqui, Os 100 Anos de Solidão, né? Quem escreve precisa lê-lo, né? Até pra botar coisa de qualidade pra dentro da cachola, né? Pra botar coisa que vai servir de alimento para suas ideias, para seus projetos aí, tá? Ele tem capítulos bem grandes aqui. Inclusive, eu quero fazer um vídeo. Alguém me pediu indicação de livros pequenos. Não precisa de livros pequenos, né, gente? A gente consegue lendo aos pouquinhos. A gente vai lendo aos pouquinhos. Essa editora, essa edição, essa edição aqui especial da Record está muito bonita. Ela é de capa dura. Ela tem um papel bem bom, uma tipografia bem boa. É isso aí. Tá bom? Se você já leu o 100 Anos de Solidão, comenta aí o que você achou, gostou, não gostou. Você escreve, tem alguma outra dica de autor ou obra que você acha essencial para quem escreve, comenta aqui embaixo e a gente conversa, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Considera esmagar o botão de inscreva-se, esmagar o botão de like do vídeo, comentar, e é isso aí. Até a próxima e não façam nada que faria.